A educação no Brasil está numa situação bem complicada, mas existe uma possível saída simples e barata. É verdade? É verdade. De cada 10 alunos que terminam o ensino fundamental, o 9º ano, ali com 14, 15, 16 anos, 9 não aprenderam o adequado em matemática e 7 não aprenderam o adequado em português. Além disso, os jovens nunca tiveram tanto problema com ansiedade e depressão. E aí a gente entra num círculo vicioso negativo. E uma coisa leva a outra. É uma espiral negativa que vai só um fator piorando o outro. E qual é a causa e qual a consequência? Não dá muito bem para saber o que é causa e consequência. Então, se você tira a nota ruim, você vai ter mais depressão, mais ansiedade para a próxima prova, aí você vai tirar uma nota pior, e isso vai gerando, você vai entrando num redemoinho para baixo. E qual a possível solução para isso? Bom, na Gaia+, a gente já trabalha há algum tempo com português, com matemática, com reforço para tentar melhorar, mas a gente vê que muitas vezes a gente não está conseguindo quebrar de verdade esse ciclo, mas agora a gente achou 2 ferramentas muito interessantes que estão sendo discutidas na ciência, no mundo inteiro, para conseguir que de fato revertam esse ciclo vicioso negativo, que é a meditação e a psicologia positiva. E a psicologia positiva, de forma muito pontual, numa criança, como você consegue atuar nisso? De forma muito simplificada, todos nós temos voz dentro da nossa cabeça. A gente achava que era só os paranoicos, mas não, todo mundo tem um pouco de paranoico. A gente tem 300 mil palavras na nossa cabeça, a gente sempre se está contando historinhas. Como são essas histórias? Boas, ruins? O problema é que a gente acredita muito nas nossas próprias histórias. A gente acha que elas são verdadeiras. A gente acha que os nossos pensamentos sempre são verdadeiros. Se alguém fala alguma coisa pra gente, a gente ainda para e reflete. Só que se o pensamento veio de nós mesmos, a gente já geralmente aceita como verdade. E a ideia do otimismo é você parar e pensar, será que essa explicação, essa historinha que eu estou criando na minha cabeça, é verdadeira, é boa, não é? Por exemplo, um exemplo muito concreto que pode acontecer hoje com alguém que está assistindo. Você bateu o carro. Na hora que você bateu o carro, você já pode pensar, putz, meu dia já começou errado, já deu tudo errado, minha semana vai ser um inferno, já estou pressentindo, nada comigo funciona. Essa é uma possível explicação que você vai dar. Ou você pode ter uma outra explicação, do tipo, putz, bati o carro. Dessa vez eu estava desatento. Mas, poxa, a pessoa parou, então eu tenho seguro, eu vou conseguir resolver de alguma maneira relativamente simples. Eu posso aproveitar a semana para ir trabalhar de bicicleta, que pode ser legal. Então, quer dizer, não é uma situação boa, mas você pode encarar isso de uma forma um pouco melhor. É aquilo que até às vezes eu falo em palestra também, é que o dia do primeiro vai ser muito pior do que o dia do segundo. Com certeza. E aí, isso se você pegou um aspecto, óbvio, a batida do carro, mas você pode multiplicar por vários aspectos do dia da pessoa. Alguém não atendeu ela, alguém olhou torto, essa pessoa está pensando isso de mim, e aí você já cria um monstrinho. Você já cria toda uma história. E um fator muito importante na discussão da psicologia positiva é você se sentir no controle da situação. Porque a primeira grande pesquisa que levou-se ao florescimento dessa área foi com cachorros e que eles tomavam um choquezinho e que se ele simplesmente pulasse para o outro lado, ele não deixaria de tomar o choque. Mas esses cachorros foram treinados de tal forma que eles achavam que eles não tinham controle nenhum sobre a situação. E quando você perde a esperança, né? A esperança, você não tem muito o que fazer. Essa pesquisa é legal, eu li sobre isso, que a gente pode ser treinado a perder a esperança. E se você é treinado a perder a esperança... Aí é complicado e isso pode gerar também depressão. Depressão é uma doença, tem que ser tratada por médico, por responsáveis, mas isso, a desesperança no longo prazo é muito triste. A gente está ensinando desesperança. Esse é um problema. Muitas vezes você tira o controle da situação das crianças. Então o que a gente está tentando fazer é mostrar, para entender de que forma você pensa, de que forma que você está reagindo à situação. A gente trabalha com crianças principalmente de 6 a 17, então crianças e jovens. E muito prático, como você faz isso? História. A melhor forma que a gente mais aprende é contando história. O jornal tem história, a novela é história, então, o cinema é história. Então me conta uma história, eu sou uma criança de 12 anos e... A gente são 2 amigos muito queridos. O Zé tá ruim e o Lipe de boa. Tá. Eles são muito parecidos, eles gostam dos mesmos jogos, das mesmas brincadeiras, das mesmas atividades. Eles são os melhores amigos, eles fazem tudo junto. Mas tem uma coisa que eles são muito diferentes. O Zé tá ruim, sempre pensa que tudo tá ruim. E o Lipe de boa, sempre acha que tudo vai ficar numa boa. Mas com os dois, como eu, comigo, com você, ou com qualquer um, acontecem coisas boas e coisas ruins. Sim. Por exemplo, teve uma vez que eles chegaram do recreio, e quando você chega do recreio, você chega meio agitado, um pouco animado demais, suado. Eles sentaram lá no fundo da sala e ficaram conversando sem parar. Peraí, atrapalhando. A professora percebeu, silêncio. Lipe e Zé tá ruim.
A próxima, os dois vão direto para a diretoria. O que o Zé tá ruim pensou? Sabia. Sempre, a professora sempre chama minha atenção, eu não consigo ir bem, só falam mal de mim, olha lá, a professora já tá pensando que eu vou mal, que eu não vou repetir de ano. Já o Lipe, de boa, pensou assim, poxa, dessa vez eu tava agitado mesmo, mas agora eu vou me controlar, vou ficar direitinho e a professora não vai mais conseguir chamar minha atenção. E aí eu vou dando várias outras situações, eles vão mal na prova de vez em quando, então quando vai mal na prova, o Zé tá ruim pensa, sabia, eu sou burro, eu não consigo aprender, isso é uma coisa que muita criança tem. Eu não consigo aprender, e às vezes é até reforçado por alguns adultos no entorno. Não por maldade, mas você não sabe mesmo, você não é bom. E a criança vai incorporando isso. Já o Lipe de boa pensa, poxa, para essa prova, nesse momento, então quer dizer, eu dei uma causa específica e temporária, eu não consegui estudar muito bem, ou esse conteúdo eu tive um pouco mais de dificuldade, mas na próxima eu vou me esforçar mais. E aí eu dou também exemplos positivos. Então, foram bem na prova. O que o Zé tá ruim pensa? Putz, tive sorte. E o que o Lipe de boa pensa? Sabia que eu conseguia. Então eu mostro para as crianças que você pode ser igual o Lipe ou igual o Zé tá ruim. Quem que é mais feliz? Sem dúvida é o Lipe. Sem dúvida é o Lipe. E as crianças entendem isso? Aí é muito. Essa história funciona muito bem. As crianças entendem. E aí quando você volta para trabalhar de novo com elas, professor, eu tô pensando igual o Lipe. E aí eu peço situações. E aí elas começam a contar situações da casa, na prova, falando para os pais, explicando. Então vira quase que um adjetivo. Eu penso igual o Zé tá ruim. Não, eu penso igual o Lipe. E aí o que eu tento mostrar para eles é que todo mundo pensa um pouquinho igual os dois. Tá. A ideia é, quando você pensa como o Zé tá ruim, para e percebe. Vale a pena você continuar pensando igual o Zé tá ruim? Talvez em algum momento você possa, por livre consciência, pensar igual o Zé tá ruim. É um direito seu. Mas pelo menos você está com consciência que você está pensando de uma forma negativa. Em alguns momentos você vai pensar, não, é melhor pensar de uma forma positiva. O que o Lipe pensaria? E essa é a ideia. Então, com qualquer situação que acontecer, você pensaria, o que o Lipe pensaria? Então, assim, quando você tem uma historinha, quando você tem um motivo, você tem uma motivação, pô, legal, funciona. E o Lipe, o Zé tá ruim, funciona muito bem com as crianças. Então a gente falou agora de otimismo, de como encarar, de como contar a historinha na sua cabeça. Isso vale para adultos também, né? Para todo mundo. Todo mundo. Esse estilo explicativo, como você explica. Outro aspecto da psicologia positiva que você trabalha com as crianças? Gratidão. E isso foi um tema muito interessante, quando a gente vai trabalhar nas escolas, a gente antes conversa com os professores, com o corpo técnico, e geralmente eu escuto a mesma frase, as crianças hoje não são gratas. Estão mal acostumadas, têm tudo, vemos uma geração que recebe, mesmo crianças, a gente trabalha com crianças em vulnerabilidade social, então muitas vezes crianças muito simples, que estão indo para a escola de chinelinho, com uma roupa rasgada, mas nunca são gratas. E a gente mostra o poder da gratidão. Então o que a ciência mostra é, pessoas gratas são mais felizes, têm menos problema de saúde, têm mais sucesso na vida. E aí a gente trabalha com eles algumas atividades simples, mas que também são bem profundas. Primeiro a gente ensina o Jornal da Gratidão, que é, me conta 3 coisas boas que aconteceram ontem. E aí a gente mostra, enfatiza bastante, que podem ser coisas bem pequenininhas. Um pouquinho que você viu, um abraço que você deu legal na sua irmã, que você brincou com seu irmão, alguma aula que foi divertida, alguma coisa que você comeu que você gosta. E é legal porque eu faço isso com os professores e com os alunos. Então, antes de trabalhar com os alunos, eu tenho reuniões com os professores e aquilo tudo que eu vou passar com os alunos, eu trabalho antes com eles para eles entenderem, para eles darem continuidade. E o adulto tem muita dificuldade. Nossa, reunião dos professores, quando a gente pede para fazer essa atividade... Eles não conseguem achar as coisas boas? E aí, eles tanto não conseguem, e às vezes eles querem falar coisas muito genéricas. Eu sou grato pela vida. Não, legal ser grato pela vida, pela saúde, pela família. Mas, para esse exercício funcionar melhor, tem que ser coisa específica. Uma coisa específica. E às vezes eles têm muita dificuldade. Porque aquele negócio, né? Me conta como foi seu dia. Você faz a lista dos problemas. Você não faz a lista das coisas boas. E aí a gente treinar a nossa cabeça a enxergar as coisas boas, acontecem muitos. Então essa prática é muito transformadora, que você começa a valorizar mais as coisas positivas na sua vida. Então alguém fala do encontro que teve com o pai, que às vezes os pais são separados, ou que brincou com uma irmã, ou que participou. Às vezes eles soltam coisas muito surpreendentes. Isso e às vezes as legal. Pequenas coisas que têm um peso enorme na vida da criança e que a gente não imagina isso, né? E a maior parte deles falam coisas bem pequenas, mas eles falam com muita alegria, assim. Isso é muito legal. O papo tá muito bom, mas acabou nosso tempo. Então não perca o próximo vídeo que vai ficar animal.